Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós estamos no módulo 4 e vamos continuar com a matéria verbo, tá? Então, lá na página 45, nós vamos ver os tempos verbais do modo indicativo, tá? Então, vamos lá. Você já conheceu os modos verbais, né? Eu tenho um modo subjuntivo, que é da dúvida, o indicativo, que é o modo da certeza, e o imperativo, que é o modo da ordem do pedido, tá? Agora nós vamos estudar os tempos verbais desse modo indicativo, que é o modo da certeza, tá? Leia o poema abaixo. Vamos começar estudando o presente. Ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida, como as estrelas no ar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é que em noites de luar pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras, que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir, a dos poetas também. Apesar do eu lírico dizer que ninguém consegue entender os poetas, ele mesmo parece compreendê-los. Por quê? Ele diz sentir as amarguras, perdão, da vida, né? Ele sente tanto as dificuldades, essas amarguras, que ele consegue entender os poetas, essa sensibilidade dos poetas de ver a vida, tá? Sublinhe no poema as formas dos verbos a seguir, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o verbo entender. Como está aqui no presente? Entende. Andam, como está? Perdão, andar, como está? Andam. Sentir, sentem. Ouvir, ouvem, tá? Embalar, embalo, né? Embala. E por fim, arrastar, arrasto, tá? As formas verbais que você sublinhou indicam algo que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. Indicam algo que acontece, tá? Estão indicando ações nesse momento que o poeta fala, ou que ele escreve. Essas formas verbais expressam uma dúvida, uma ordem ou uma certeza? Uma certeza. Com base nas respostas às questões anteriores, em que tempo e modo essas formas verbais estão? Então, estão no tempo presente do modo indicativo, tá? O presente do indicativo expressa um fato certo no momento em que se fala ou escreve, tá? O presente do indicativo também é usado para apresentar outros sentidos. Fernando joga bola todos os dias. Eu estou dando uma ideia de ação habitual, né? Ele sempre tem esse hábito. Telefono para você à tarde, ou seja, uma ideia de futuro próximo. A Terra gira em torno do Sol, uma verdade científica. Acre enfrenta fortes chuvas, efeito de atemporalidade, tá? Vamos lá. Presente narrativo ou presente histórico? Observe a frase abaixo. Em 1881, Machado de Assis publica outro romance e mais uma vez impressiona os leitores da época. O uso do presente do indicativo para descrever fatos ocorridos no passado é chamado de presente histórico ou presente narrativo, tá? Trata-se de um recurso utilizado para dar mais vivacidade ao texto e realçar os acontecimentos. É como se o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos para narrar e presenciasse as cenas, tá? Então, agora nós vamos ver o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito.
Minha mãe comprou um livro. Indica uma ação pontual ocorrida e concluída no passado, tá? Minha mãe sempre comprava livros. Aqui já indica uma ação habitual no passado. Eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim. Indica uma ação passada, ocorrida antes de outra ação também no passado, tá? A forma verbal da frase A está no pretérito perfeito e a da frase B está no pretérito imperfeito. A C no mais que perfeito. O pretérito perfeito do indicativo expressa uma ação pontual, definida, totalmente concluída no passado, tá? Já o pretérito imperfeito expressa uma ação durativa, que ocorreu mais de uma vez, ou que costumava ocorrer habitualmente no passado. O pretérito mais que perfeito do indicativo expressa uma ação no passado ocorrida antes de outra ação também passada, tá? Agora vamos ver futuro do presente e futuro do pretérito. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque as explicações a seguir. Os alunos participarão da roda de leitura. Os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados. Então vamos lá. A letra A indica um fato que ocorrerá após o momento em que se fala ou escreve, enquanto a letra B indica um fato que aconteceria se outro fato acontecesse, tá? A forma verbal da frase A está no futuro do presente e da frase B no futuro do pretérito, tá? O futuro do presente do indicativo expressa um fato que ocorrerá em um momento posterior. Já o futuro do pretérito expressa a ideia de um fato que aconteceria, tá? Se outro fato não acontecesse, uma possibilidade. Os gêneros textuais e seus tempos verbais. Em alguns gêneros textuais, é recorrente o uso de determinados tempos verbais. Veja alguns casos em que isso ocorre. O presente, onde eu uso geralmente em cronologias, resumo de livros, sinopses, manchetes de jornais, tá? Até para dar uma atualidade a essa notícia, fotos e legendas. Já o pretérito eu uso em fábulas, contos maravilhosos, relatórios, notícias, biografias, piadas e diários. Já o futuro eu uso em introduções de livros, contratos e regulamentos, tá? Tempos verbais do subjuntivo. Vimos o do indicativo, tá? Vamos ver o presente. Espero que você goste. Boa leitura. Quais formas verbais, ou seja, quais verbos foram usados aqui, ó? Espero e goste, tá? Qual das formas verbais usadas por ele expressa um desejo? A forma goste. Espero que você goste, tá? O modo subjuntivo é formado por três tempos verbais apenas: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo é muito empregado em frases exclamativas, tá? Vocês que se entendam. É bom que você faça parte do grupo, expressando um desejo. Vocês que se entendam, tá indicando uma indignação, tá? Talvez eu compre aquele livro, é um fato incerto, uma hipótese. Ela quer que eu leia o conto, é um fato relacionado a outro no presente do indicativo, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo é empregado em frases com mais de um verbo, quando indicar uma condição para que outro fato aconteça, tá? Então, essa marca aqui, ó, do SS é o presente, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se os alunos gostassem de suspense, poderiam ler as obras de Alan Poe.
Então, eu tenho aqui o verbo no pretérito imperfeito, indicando uma ação futura, né? No futuro do pretérito do indicativo, tá? Em situações informais, essa correlação pode fugir essa regra. Se eu fosse você, eu leria mais. Aí eu usei o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo, tá? Futuro. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Quando você lê a obra, saberá do que estou falando. Se você lê o livro, poderemos fazer uma discussão. Então, eu tenho aqui a letra A, indica um acontecimento possível no futuro, tá? E se você lê o livro, indica uma condição, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 50. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.